Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Na última sexta-feira, o setor de memorial do Legislativo promoveu uma palestra sobre identidade e a situação dos migrantes e refugiados no mundo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, 60 milhões de pessoas estão fora de casa em todo o mundo. Organizado pelo Memorial do Legislativo de Porto Alegre, a atividade contou com a participação da professora Giancarla Brunetto. Coordenadora da Liga dos Direitos Humanos da Faculdade de Educação da URGS, ela destacou a necessidade de políticas mais efetivas e humanitárias no atendimento dos refugiados. Lamentavelmente, na Europa, o que hoje nós presenciamos é que não há uma boa vontade, algo mais equitativo por parte dos países. Pelo contrário, alguns vêm erguendo muros, literalmente erguendo toda forma de barreira, contra pessoas. Boliviano naturalizado brasileiro, Mário Jaime Barba está em Porto Alegre há cerca de 30 anos. Afirma que deixou o país de origem em busca de novas oportunidades. É quando o cidadão ele não tem mais perspectivas no seu próprio país, de desenvolver intelectualmente, economicamente, e ele procura até para poder sobreviver e realizar os seus sonhos numa outra terra, num outro país, que ofereça melhores perspectivas. É o que aconteceu, no caso, comigo, Segundo o chefe da ação educativa do Memorial da Câmara de Porto Alegre, a ideia do evento é trazer o debate para dentro do parlamento. É muito importante dentro dessa linha, porque a Câmara tem muito a aprender com isso, A Câmara é um ator importante no campo de formulação de políticas públicas e hoje, mais do que nunca, nós precisamos de políticas públicas no campo dos direitos humanos. O Poder Executivo já contém uma secretaria, a Câmara possui uma comissão de direitos humanos e essa palestra de hoje aprofunda o debate, atualiza o conhecimento. Após o evento, o repórter Clayton Fortunato conversou com a palestrante Giancarla Brunetto. A entrevista abordou temas como a relação entre identidade e intolerância. Acompanhe. Conversa agora então com a professora Giancarla Brunetto, que é a coordenadora da Liga dos Direitos Humanos da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, a gente tem visto ultimamente muitas questões ligadas ao preconceito, à intolerância. Isso pode estar relacionada com a questão do sentimento de pertença e a questão identitária? Pois, então, a conferência que eu ministrei na Câmara Municipal de Porto Alegre, que trata exatamente dessa questão da identidade, Inclusive, o tema foi sugerido a partir da leitura da obra, de uma das obras do Ítalo Calvino, O Visconde Partido ao Meio, porque é uma reflexão sobre o que é a identidade e as pertenças que constituem uma identidade, se existe uma identidade fundamental, uma essência, a partir de uma série de considerações e de problematizações hoje, ao longo da conferência. Exatamente a motivação é de um debate acerca de que nós como pessoas, nós como seres humanos, nós estamos em constante busca da nossa própria identidade, porque identidade por si é um conceito equívoco, E sendo assim, não há uma definição única e também não há uma, digamos assim, uma identidade que seja considerada melhor do que outras ou perfeita, apesar de que o que nós percebemos no dia a dia, nas relações interpessoais, e que isso que nos importa no campo, na perspectiva dos direitos humanos, é que exatamente pelo não reconhecimento do outro, da identidade do outro, das suas pertenças, entendendo-se aí pelas pertenças como a língua materna, como a religião, a raça, a etnia, a classe, uma série de constitutivos que cada um possui e que ninguém pode e deve desrespeitar o outro, a identidade do outro, ou querer que o outro seja como a si próprio, até porque o que nós questionamos hoje ao longo da conferência mas afinal, e quem somos nós? Qual é a nossa própria identidade? Cada um também tem que fazer a sua parte nesse processo de autoconhecimento e de não negação do outro, Exatamente, porque seria tão mais simples,
de que todos fossem uniformes, ou de preferência que todos fossem um mesmo eu, porque vamos dizer que, de certa forma, ao longo da história, há essas tentativas, né, opressoras, aquela forma de opressão, de colonização do outro. Aqui eu me refiro exatamente a essas guerras, a toda forma de intolerância, a toda forma de cooptação, a toda forma de supressão, de opressão do outro enquanto outro indivíduo, do outro enquanto outra comunidade, outro grupo, outra cultura. Ou seja, o outro ele não é esse estrangeiro que deve ser, por mim, repelido ou tratado como alguém a ser considerado menos, a ser considerado inferior, porque ele é o outro. O outro é exatamente a referência para que nós possamos ter uma relação em comunidade, em sociedade. Isso, claro, na busca de uma perspectiva, que é uma possibilidade sobre a qual nós falamos hoje, de uma perspectiva de uma sociedade multicultural e plural. O que aqui se propôs foi exatamente uma visão que, mais do que uma visão de tolerância, porque estamos falando de pessoas que são de nações diferentes, de línguas diferentes, culturas diferentes, raças diferentes. Pois então, aqui é colocar que é não somente possível, como desejável, e eu até diria que eu acho que esse seria um ideal utópico de uma sociedade que a gente chama plural, compósita e planetária, é essa sociedade multicultural. Porque somos pessoas de várias raças, somos pessoas de várias nações, somos pessoas com culturas diferentes. E porque somos assim é que somos ricos. E porque somos assim é que devemos pensar que, com o que vem acontecendo cada vez mais no mundo hoje, que é inevitável que essas culturas coexistam, mas vamos procurar essa coexistência de uma maneira harmoniosa e pacífica e enriquecedora para todos. E me parece que essa é a visão assim humana, né, no sentido de que nós não somos números, economia e estatística. Nós somos seres humanos cuja identidade estamos sempre procurando nos encontrar, nos autoconhecermos e, portanto, isso só é possível em relação ao outro. Esta semana marca o retorno das atividades no Legislativo Municipal depois do recesso parlamentar de inverno. Na primeira sessão plenária após a pausa, os vereadores lembraram os 80 anos do Tribunal de Contas do Estado. A homenagem aconteceu durante o período de comunicações temáticas. A homenagem ao TCE foi proposta pela mesa diretora da Câmara Municipal. Na tribuna, o presidente Mauro Pinheiro lembrou a importância do órgão para o bom andamento dos trabalhos no Legislativo. Conforme o presidente, o Tribunal de Contas do Estado é fundamental para a transparência na atuação dos servidores públicos. Na ocasião, diversos vereadores também se somaram às homenagens ao aniversário do TCE. É importante que a gente tenha essa relação não só de forma que o Tribunal de Contas seja punitiva ou que seja após o trabalho ser realizado, mas preventivamente. E o presidente César Miola tem feito muito isso, trabalhando preventivamente, dialogando com a Câmara de Vereadores. Então nós sentimos da obrigação de homenagear um órgão tão importante que é o Tribunal de Contas do Estado pelos seus 80 anos de trabalho pela sociedade, pelo Rio Grande do Sul. Quanto mais órgãos de controle existirem, melhor, porque dá tranquilidade, dá a segurança jurídica para o gestor público poder trabalhar. Então, o Tribunal de Contas do Estado faz isso. Ele autua, ele faz apontamentos, mas também faz a prevenção. E isso é bom para quem é gestor público. O presidente do Tribunal de Contas do Estado agradeceu as homenagens. César Miola lembrou da atuação do órgão na fiscalização e orientação aos diferentes setores da sociedade e aos órgãos públicos. Aqui na sessão de hoje foram lembrados os trabalhos do Tribunal de Contas em relação a temas muito importantes para o conjunto da população, vide tarifas do transporte coletivo e oferta de vagas nas escolas de educação infantil, creche e pré-escolas, como alguns dos muitos exemplos que poderiam ser dados de trabalho que realizamos e que pode ser colocado como um instrumento importante para o desempenho da função do legislador, particularmente na fiscalização. O período de comunicações desta segunda-feira começou de maneira conturbada. Durante a abertura dos trabalhos, cerca de 100 servidores da Câmara Municipal protestaram contra mudanças no horário de trabalho.
Conforme a segunda vice-presidente do Sindicâmara, a falta de diálogo com os servidores na tomada de algumas decisões. Tudo advém do fato de a administração não ter quisto a participação do sindicato ou dos funcionários na regulamentação do ponto eletrônico. Diante da nossa insistência e de alguns questionamentos, eles resolveram alterar a carga horária que a gente vinha fazendo há 30 anos, de maneira a cumprir uma ameaça feita em uma reunião paritária. O sindicato gostaria de participar de todo o processo de regulamentação e isso não foi permitido ao sindicato. Conforme o presidente Mauro Pinheiro, a presidência tem atuado na solução de problemas antigos da casa, com o objetivo de regularizar todos os serviços. Para o presidente, a manifestação e o descontentamento dos servidores são legítimos, mas a presidência não vai recuar na tomada de decisões. Estamos implantando o ponto eletrônico. Junto com o ponto eletrônico, nós descobrimos que a casa não cumpria o que estava previsto na lei, que são a jornada de 40 horas. O horário da casa dava 36 horas. Então nós estamos, no dia de hoje, botando uma portaria que bota um novo horário da casa para que seja cumprido as 40 horas, assim como o ponto eletrônico. Os funcionários da casa têm toda a legitimidade de lutar pelos seus direitos, mas nós achamos que mais que os direitos são a legalidade. Nós queremos cada dia mais o controle, a eficiência e eficácia do dinheiro público e, portanto, estamos fazendo uma gestão nessa direção. A retomada dos trabalhos na Câmara Municipal também marca o retorno das reuniões das comissões permanentes do Legislativo. Confira agora a agenda proposta para esta semana. Na manhã desta terça-feira, os vereadores da Comissão de Transportes do Legislativo promovem um encontro para debater o uso dos equipamentos de GPS nos táxis da capital. A atividade está marcada para as 9h30 da manhã e vai acontecer no plenário Anaterra. O encontro deve contar com a participação de representantes da categoria. A administração e gerenciamento do Parque Saint-Hilaire entre os municípios de Porto Alegre e Viamão também está na pauta das reuniões da Câmara de Vereadores para esta semana. O tema vai ser discutido na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O encontro está marcado para terça-feira, dia 4 de agosto, na Sala de Reuniões 301. As atividades começam a partir das 10 da manhã. Foram convidados para o debate os gabinetes das prefeituras de Porto Alegre e Viamão, além da administração do parque, Ministério Público e entidades da sociedade civil. A CPI do acampamento Farroupilha também retoma os trabalhos nesta semana após o recesso. Os parlamentares devem ouvir o depoimento do coordenador de Tradição e Folclore da Secretaria Municipal de Cultura. A oitiva está marcada para quarta-feira, a partir das 10 da manhã, no plenário Otávio Rocha. O depoente é Giovanni Osório Tubino. As demais comissões permanentes da Casa programaram para esta semana apenas reuniões internas. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!